Vamos falar de São Bento e sua poderosa oração. Este santo, que é uma das mais importantes figuras da Igreja Católica, é considerado o pai dos monges. São Bento nasceu no ano de 480, na cidade de Núrcia, na Itália. São Bento foi um monge cristão que viveu no século VI e é considerado o fundador da Ordem dos Beneditinos. Sua história é profundamente ligada à prática monástica e à influência que teve sobre a vida religiosa na Europa Ocidental durante a Idade Média. A história de São Bento é frequentemente associada à sua obra mais conhecida, a Regra de São Bento, que é um conjunto de diretrizes para a vida monástica. Ele fundou diversos mosteiros ao longo de sua vida, incluindo o famoso mosteiro de Monte Cassino, na Itália, que se tornou um centro de aprendizado e espiritualidade. A Regra de São Bento enfatiza a importância da estabilidade, obediência, humildade e trabalho árduo na vida monástica. Além disso, São Bento introduziu uma abordagem equilibrada à vida monástica, buscando harmonizar a vida de oração e contemplação com o trabalho manual e comunitário. São Bento teve uma vida e ensinamentos que influenciaram fortemente a formação da cultura monástica na Europa. E ainda hoje, a Ordem de São Bento é uma das mais antigas e influentes ordens monásticas do cristianismo. Uma das orações associadas a São Bento é a poderosa oração de São Bento, que é uma prece de proteção contra as tentações e adversidades espirituais. E esta é a poderosa oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Essa oração é frequentemente usada como um meio para buscar proteção divina contra as forças malignas e como uma expressão de confiança na cruz de Cristo como fonte de luz e defesa espiritual. Temos diversos milagres associados a São Bento, que ocorreram ao longo de sua vida e após sua morte. Aqui estão algumas das histórias mais conhecidas sobre os milagres atribuídos a São Bento. Em primeiro lugar, o milagre da taça envenenada. Uma das histórias mais famosas é a narrativa do milagre da taça envenenada. Conta-se que, enquanto São Bento estava rezando, um monge tentou envenená-lo, oferecendo-lhe uma taça de vinho envenenado. São Bento fez o sinal da cruz sobre a taça, que se quebrou em pedaços, protegendo-o do veneno. Esse episódio simboliza a proteção divina contra o mal. E por conta dessa história, São Bento é retratado frequentemente com um cálice quebrado. Esse é o milagre mais famoso atribuído a São Bento. Em segundo lugar, a visita do corvo. Em outra história, São Bento é relatado como tendo sido alimentado por um corvo. Durante seu período de vida eremita, São Bento estava sendo sustentado por um monge que lhe levava comida. Quando esse monge foi incapaz de fornecer comida, um corvo trouxe um pedaço de pão para São Bento. Essa história é considerada um sinal da providência divina, cuidando de suas necessidades. Em terceiro lugar, a cura de um monge possuído. Há relatos de São Bento curando um monge que estava possuído por um espírito maligno. O espírito tentou arrastar o monge para fora do mosteiro, mas São Bento interveio e ordenou que o espírito saísse. Através de suas orações, o monge foi curado e libertado da influência maligna. Milagres em Monte Cassino. No mosteiro fundado por São Bento, há registro de diversos milagres que ocorreram ao longo dos anos. Entre eles estão curas inexplicáveis, proteção contra ataques inimigos e experiências espirituais profundas. Esses milagres são atribuídos à intercessão de São Bento e são parte do legado espiritual do mosteiro.
curas e proteções contra tempestades. Muitas pessoas relatam curas físicas e proteção contra tempestades após invocarem a intercessão de São Bento. Sua fama como intercessor em momentos de perigo e dificuldades é amplamente reconhecida. Então, são muitos milagres atribuídos a São Bento. Podem variar, dependendo da fonte, interpretações, mas são diversas histórias. Refletem a reverência e a devoção que muitos têm por São Bento, como um santo protetor e intercessor. Adquira uma medalha de São Bento, carregue junto e faça a oração de São Bento todos os dias, especialmente em momentos de aflição, em momentos de perigo. São Bento é um poderoso intercessor e ele tem tudo para abençoar de maneira abundante a sua vida também, como ele tem feito na minha e na de tantas pessoas que pedem a sua intercessão. Deus te abençoe.